Olá, seja bem-vindo. O Empresário de Sucesso TV está no ar. Vamos conversar com Antero Silva, ele é CEO da Paguru Soluções Digitais. Antero, seja muito bem-vindo ao Empresário de Sucesso. Olá, tudo bem? Agradeço o convite, é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Antero, conta pra gente como é que surgiu a Paguru, como foi o início dessa história? Bom, a empresa foi fundada em 2017, né? Eu atuava como freelancer e basicamente precisava prestar esse serviço com um profissionalismo maior. Então eu fundei a empresa, comecei trabalhando sozinho, né, como programador e ao longo do tempo eu fui conquistando novos clientes, sempre por indicação, né? A gente começou a trabalhar o marketing de fato há pouco tempo, mas a demanda foi aumentando, né? A gente está num setor hoje que é considerado um oceano azul, um setor de software house, e esse cenário acabou pedindo, né, mais pessoas para trabalhar junto comigo, onde eu fui contratando, né, desenvolvedores, e a equipe inicialmente eram apenas de programadores, onde a gente tinha 3, 4 programadores no primeiro ano, e logo depois a gente foi fazendo uma expansão em outros setores, em outros times, enfim. E eu fui sempre buscando, né, me aprimorar, participando de feiras em São Paulo, participando de eventos, criando um networking. E a empresa ela foi crescendo, e aí eu fui buscando, né, esse conhecimento, seja na área de vendas, seja no setor comercial, seja na parte de marketing, na parte de administração, na parte jurídica, enfim, a gente acaba precisando aprender um pouco de tudo, né? E hoje, né, a gente tem um cenário onde a gente consegue crescer mais de 200% por ano, tanto em relação a faturamento como em relação a pessoas, né? E a gente tem um posicionamento hoje muito forte na nossa região, e a gente é uma referência em tecnologia e em gestão de pessoas. E quais são os serviços que a Paguru oferece? Bom, hoje a gente trabalha bastante com desenvolvimento de softwares sob demanda, né, softwares exclusivos. Então, quando você não tem um software disponível no mercado para atender a sua demanda, para resolver um problema específico, a gente consegue desenhar todo um software e te entregar ele desde o processo de ideação, onde você passa um problema para a gente, até a parte onde a gente faz a entrega de fato, a implementação dentro da sua empresa, enfim, todo esse processo. A gente também trabalha com consultoria, né, em TI, então, apoiando empresas que não possuem base tecnológica e fazendo todo esse processo de curadoria interno, treinamento, enfim, todo esse processo. Além disso, a gente trabalha também com empresas de grande porte, fazendo alocações de equipes, né, que estão aqui no Nordeste para fora. Então, essas equipes conseguem suprir demandas que essas empresas têm internamente. A gente sabe que hoje é bastante escasso, né, essa parte de desenvolvedores, enfim, designers dentro das grandes capitais, e a gente consegue atacar exatamente essa frente e entregar equipes que já trabalham juntas há um tempo, que já conseguem conversar, já possuem uma agilidade, enfim, todo esse processo. Explica pra gente como que é o processo de criação de um aplicativo. Quais as fases para desenvolver o projeto de um software? Perfeito. A gente tem basicamente 4 fases. A primeira fase é a ideação, onde a gente tenta entender o seu problema, né, estruturar o seu problema, criar os fluxos de fato do teu problema ali, o que é que tu está passando, sugerir algumas proposições que a gente poderia estar resolvendo, entender como funciona a sua empresa, né, e como é que a gente poderia estar resolvendo através da tecnologia o teu problema. E aí, depois que a gente passa por essa primeira fase, né, onde a gente de fato entra no teu negócio, entra no teu produto e consegue entender bem ele, a gente vai para a parte de design. O que é o design? É conseguir desenhar o teu software, como é que ele vai funcionar. Né? Vamos falar de um aplicativo, por exemplo, como são as telas do aplicativo, como é que o usuário vai interagir com aquele aplicativo, qual é a melhor maneira dele ter uma experiência interessante utilizando aquele aplicativo. E aí, depois que a gente tem esses dois processos bem definidos, aí sim é que a gente entra com a parte de desenvolvimento de fato, né, onde entram os programadores, os arquitetos, os engenheiros, e a gente constrói essa solução a nível de código mesmo, né, digamos assim. E aí, depois dessa fase de desenvolvimento, a gente vai para a última, que é onde a gente auxilia o nosso cliente no processo de lançamento dessa solução. Seja uma solução B2C, né, onde ele vai entregar para um cliente, a gente dá todo o apoio em relação à infraestrutura, suporte técnico, enfim, ou seja uma solução B2B ou interna dentro da empresa que a gente também consegue oferecer
né, esse treinamento para que aquela solução ela seja implementada da melhor forma possível, garantindo que ele não vai ter um custo e quando ele for fazer essa implementação, ele vai ficar perdido. Então, realmente a gente acompanha, né, o nosso cliente desde o começo, onde ele vem com um problema assim, às vezes semi-estruturado, e a gente consegue entregar de fato uma solução e resolver aquele problema. E qual que é a fórmula para o sucesso nesse setor que tem bastante concorrência, né? Qual que é o diferencial da Paguru? Então, eu acho que não só nesse setor, mas em todos os setores, eu acho que é extremamente importante trabalhar com foco, e é algo que eu sempre venho falando, não só para mim, né, internamente, digamos assim, mas venho falando para o time, vamos ter foco, vamos focar no que somos bons e vamos entregar isso o melhor possível. Então, assim como a gente começou lá atrás, né, apenas com essa etapa de desenvolvimento, onde a gente já iniciava o processo fazendo o código, a gente também quando buscou, por exemplo, fazer o design, a gente buscou especialistas em design. Agora a gente está buscando fazer essa etapa de ideação. A gente está buscando especialistas em ideação, especialistas em criação de produtos. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais no nosso setor, né? É ter pessoas, de fato, especialistas e que entendem o que estão fazendo. O problema de muitas empresas que eu vejo surgindo nesse setor é que entram apenas com uma experiência, mas já querem entregar toda uma solução, todo um processo sem ter o conhecimento adequado. Bom, a gente sabe. E em relação ao diferencial, né, que você fez a pergunta também, um dos grandes diferenciais nossos, né, que os nossos clientes fazem questão de passar esse feedback para a gente, é em relação à agilidade nas entregas, né, clientes que já passaram por outras software houses, por outros desenvolvedores freelancers e que nunca conseguiram engatar o projeto. Quando eles chegam até nós, eles conseguem ver, né, essa agilidade. A gente tem um processo muito claro, onde a gente usa o Scrum, e a cada 15 dias o cliente faz um acompanhamento de como o projeto está, como é que estão as entregas, e aí a gente já faz justamente esse alinhamento de expectativa, para ver se está fazendo sentido, o que é que vamos mudar, enfim. E eu acredito que um dos nossos grandes diferenciais é justamente esse comprometimento com as entregas e a agilidade também nessas entregas. A gente sabe que houve muitas mudanças nos últimos meses por conta da pandemia. Até que ponto isso afetou, impactou o ritmo de trabalho de vocês? Então, hoje, na Paguru, principalmente, a pandemia, ela impulsionou a gente, né? Muitas empresas que viam tecnologia como algo acessório, ou como algo opcional, ou como um setor de inovação, hoje veem a tecnologia como uma base. Então, elas veem a tecnologia como, de fato, uma necessidade. E como a gente é provedora de tecnologia e criadora também de tecnologia, a gente acabou passando por um aumento de tudo, né? Então, a gente aumentou o time, mais que triplicou, né? A gente aumentou a quantidade de clientes, a gente mais que triplicou a questão do faturamento, estrutura, e aí estamos passando ainda, inclusive, né, por toda uma reestruturação em diretoria, processos, enfim, aquele crescimento bom, né? Aquele crescimento que dói, mas acaba sendo bom porque a gente percebe que a gente está dando passos fortes, passos consistentes para a construção do futuro. Uhum. Falando em futuro, como é que estão os projetos, os planos de expansão? Bom, os planos estão a todo vapor, né? As metas para o próximo ano são grandes, a equipe está bastante empenhada. Inclusive, um dos planos, né, que a gente tem é abrir outras filiais de operação aqui no interior do Nordeste, né? Eu queria citar alguns polos aqui como Campina Grande, que é interior da Paraíba, e Petrolina, Juazeiro da Bahia, que são interior do Pernambuco, né? A gente pensa em abrir filiais nesses locais para reter esses talentos também dessas regiões. E, em um segundo momento, abrir comerciais pelo mundo para que a gente consiga vender projetos externamente e executar aqui no Nordeste. Antero, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresários de Sucesso. Eu que agradeço. Eu conversei com Antero Silva, ele é CEO da Paguru Soluções Digitais. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Até a próxima!